E eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós 8, 11 e 12. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco mais, dar continuidade ao curso de Princípios do Evangelho. Eu convido você a vir conosco no capítulo 17, a Igreja de Jesus Cristo nos tempos de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olá, meus amigos, irmãos, membros ou não de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vou deixar o microfone aqui um pouco pertinho para você me ouvir muito bem o que nós vamos falar hoje. Quero primeiro agradecer às pessoas que estão se inscrevendo no canal. Nós estamos chegando aí a mais ou menos 100 inscritos, isso é muito bom. Isso nos dá ânimo e nos motiva a continuar trazendo conteúdo para que você possa se conectar ao Pai Celestial e ao Salvador Jesus Cristo. Eu sou o irmão Souza e você está no canal Conexão Espiritual, o canal que busca te conectar ao que mais importa nesta vida e na vida futura, ao nosso Pai Eterno, nosso Deus, nosso Pai Celestial e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Olha só, no vídeo anterior nós falamos sobre como que era a Igreja de Jesus Cristo na época dele, ou em tempos antigos. Nós falamos para vocês sobre as profecias, sobre a autoridade do sacerdócio e também sobre as revelações. A igreja que Jesus estabeleceu quando ele falou para Pedro, né? E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, a pedra da revelação, porque Pedro tinha acabado de receber a revelação de que ele era o Filho de Deus, e ele fala sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali, o que aconteceu com a igreja de Cristo, nós vamos ver hoje. Aliás, a gente viu no vídeo anterior, eu vou deixar um cardzinho aqui, ó, deve ser desse lado aqui ou é desse, eu não sei onde vai aparecer, onde terá o vídeo anterior, que você poderá assistir caso ainda não assistiu antes desse vídeo aqui. E naquele vídeo anterior nós falamos sobre as consequências do que aconteceu quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, como a gente conhece as escrituras da Bíblia e também do livro de Mórmon, né? E o que aconteceu quando os cristãos foram perseguidos, muitos deles foram mortos e o Salvador retirou da terra aquele que ele amava muito, como diz as escrituras, e não provou a morte, segundo as escrituras. Nós estamos falando de João. Bom, resumindo, a terra estava sem os apóstolos, sem profeta. Os apóstolos que tinham autoridade do sacerdócio e recebiam revelação foram tirados da terra de um jeito ou de outro. E aconteceu que a igreja ficou sendo governada por homens, né? E os homens começaram a mesclar as doutrinas de Cristo com as doutrinas, aquelas doutrinas que mais agradavam a eles, né? Ou seja, aquilo que era mais conveniente ensinar ao povo. Muitos líderes militares, né? Líderes cívicos, ou seja, os imperadores e tal, eles começaram a utilizar a religião para ganhar poder e aprovação popular, né? A gente vê isso, inclusive, até hoje em dia, na política, buscando na igreja, na religião, o apoio para permanecer ou para conseguir o poder político. Isso aconteceu também naquela época. Já acontecia na época de Cristo e quando ele ascendeu aos céus e os apóstolos também saíram da terra, foi o que aconteceu. E a gente conhece a história, quem quiser pesquisar um pouquinho sobre a Constantinopla, Constantino, vai ver um pouco sobre isso, que o poder político está sempre querendo se beneficiar da fé, especialmente, nesse caso aqui, da fé cristã, né? A fé
das pessoas que seguem a Jesus Cristo. Bom, então as profecias elas davam conta de que haveria um período na terra, de que as pessoas iriam ter fome, ter sede, mas não era de pão, nem era de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E diz as Escrituras também que muitos irão correr, buscar onde está a palavra do Senhor, onde está a palavra do Senhor, mas iriam correr tanto, mas não alcançariam a palavra do Senhor. Esse período aí seria o período chamado de a grande apostasia. Nós vimos isso numa aula, vou deixar o card aqui também, nunca sei se é de um lado ou se é de outro, mas eu acho que vai ser desse lado aqui. E aqui vou deixar um card em que fala sobre a grande apostasia, tá? Um dos nossos vídeos aqui do canal explicando mais sobre isso. Mas vou dar uma resumida aqui para você. Olha só, a Igreja de Cristo ela era sustentada por 3 pilares, né? Dos 3 pilares nós temos a revelação, nós temos a autoridade do sacerdócio e nós temos profetas e apóstolos. Eram os 3 pilares de sustentação. Quando nós não tivemos mais um desses pilares, claro, a organização ruiu, né? E não havia mais a Igreja de Cristo. E isso aí foi o período que nós chamamos de a grande apostasia, quando começou este período. Se você estiver ouvindo algum barulho aí externo, não se preocupe, tá? Lá fora de vez em quando tem um barulhinho, aqui dentro não, aqui dentro é silêncio absoluto. E daí faço uma pergunta para você. Você já sentiu esta fome? Você já sentiu esta sede? Você já correu para buscar a palavra do Senhor, mas não achou? Se a resposta for sim, vou compartilhar com você que isso também já ocorreu comigo e já ocorreu com milhares e milhões de pessoas na história do mundo. As pessoas buscam a palavra do Senhor, muitas buscaram, mas morreram sem encontrá-la. E eu quero falar para você, por exemplo, da minha experiência. Quando eu tinha lá 15, 16 anos de idade, eu buscava, eu sentia que eu deveria me unir à Igreja do Salvador. Mas eu buscava várias denominações e eu não conseguia encontrar aquela onde eu pudesse sentir, aqui é a Igreja do Salvador. Eu não vou contar para vocês quais as igrejas que eu fui, mas assim, uma eu frequentei um tempinho, outra um tempinho menor, outra um tempinho maior, mas aos 16 anos eu encontrei a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu vou falar sobre essa experiência em um outro vídeo, um vídeo sobre o nosso testemunho. Mas eu quero dizer para você que desde os 16 anos de idade, hoje eu tenho 49, que eu me filiei à igreja e nós permanecemos no caminho, aprendendo, caindo, levantando, porque faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso desenvolvimento. A gente vai acertar, a gente vai errar, às vezes errar mais do que acertar e às vezes acertar mais do que errar. Mas haverão as duas opções. A gente vai sempre errar e acertar nas nossas decisões, né? Até porque isso depende muito do ponto de vista de cada um. Mas vamos lá. Em que condições você acha que se encontrava o mundo quando o evangelho começou a ser restaurado? Passava-se mais de 1.700 anos desde que iniciou aquele processo de escuridão na terra, aquele processo de grande apostasia. Por muitos anos, as pessoas viveram procurando a verdade, procurando a Cristo, porque elas iam para uma igreja e a igreja dizia, aqui é a verdade, ia para outra, aqui é a verdade. Em umas tinha-se uma doutrina, em outras outra doutrina, e isso confundia a mente das pessoas até hoje. Até hoje tem pessoas muito confusas, é lógico, com relação ao evangelho. Hoje as religiões estão mais confundindo do que esclarecendo. É uma verdade que a gente não tem como negar. Senão nós não teríamos aí mais de 2.000 denominações religiosas no Brasil e crescendo a cada dia mais. Cada dia mais você vê uma igreja sendo, digamos assim, entre aspas, né, inaugurada ou aberta ou iniciado o seu trabalho, digamos assim. Eu não estou criticando as igrejas, eu acho que cada igreja tem seu valor, mas eu estou falando da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Vamos lá. Então, assim, depois de muitos e muitos anos, a gente vai chegar agora no período da restauração do Evangelho. Vamos lá. Depois desse período de Cristo, quando Cristo veio à Terra,
as pessoas começaram a ser muito mais interessadas no Evangelho. E olha essa escritura, Isaías 29:14. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Essa obra maravilhosa e um assombro, ela iniciou-se com a restauração, o início da restauração do Evangelho. Nós temos algumas verdades aqui explicitadas. De que forma? Não havia o Evangelho, não havia a verdadeira doutrina, a autoridade do sacerdócio e também a revelação não havia mais na terra. Mas as pessoas sabiam que por revelação todas essas verdades seriam restauradas nos últimos dias, porque Cristo ele não voltaria sem que antes houvesse esse grande período de apostasia, ou seja, a terra sem as doutrinas verdadeiras do Salvador. Mas aí, em 1820, nós vimos, inclusive tem vídeo aqui, já coloquei, né? Ou aqui ou ali, com relação à restauração do Evangelho. O profeta Joseph Smith teve a sua primeira visão em 1820, quando ele era uma daquelas pessoas que buscavam a verdade, que buscavam conhecer a verdade, buscavam Deus e não achavam naquelas igrejas existentes. E aí ele teve aquela primeira visão, que nós já falamos aqui um pouco sobre ela, onde ele viu Deus e Jesus Cristo. O que nós aprendemos com aquela visão? Vamos lá. Na primavera de 1820, ocorreu um dos mais importantes acontecimentos da história. Havia chegado a hora da obra maravilhosa e do assombro, que o Senhor havia mencionado em Isaías capítulo 29. Quando era ainda apenas um rapaz, Joseph Smith desejava saber qual das igrejas deveria se unir, ou qual delas era verdadeira. Assim, depois de muito pesquisar, ele encontrou em Tiago, capítulo 1, versículo 5, a escritura que diz que se cada um de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E ele se retirou, assim que retirou-se para um bosque perto de sua casa, ele orou humildemente e intensamente ao Pai Celestial, perguntando a qual igreja ele deveria filiar-se. Naquela manhã, uma coisa maravilhosa aconteceu. O Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram ao jovem Joseph Smith. O Salvador lhes disse que não se filiasse a nenhuma igreja, porque a igreja verdadeira não estava na terra. Também lhe disse que as crenças daquelas igrejas eram uma abominação à sua vista. Isso está em Joseph Smith, História, capítulo 1, versículo 19. A partir desse acontecimento, começou a haver novamente revelações do céu. O Senhor havia escolhido um novo profeta. Desde essa época, os céus não se fecharam mais, e a revelação continua até os nossos dias por intermédio de cada um dos seus profetas escolhidos. Joseph ajudaria a restaurar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Foi passado de profeta para profeta, vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas Joseph Smith, ao ser chamado como profeta, ele iniciou a restauração do evangelho. Primeiro com a revelação, né? Ele recebeu a revelação diretamente do Salvador de que não deveria se filiar a nenhuma daquelas igrejas existentes naquela época, que as doutrinas deles mais o afastavam do Salvador do que os aproximavam. Com a restauração do evangelho, Deus concedeu novamente o sacerdócio aos homens. João Batista veio em 1829 e conferiu a Joseph Smith e Oliver Cowdery o sacerdócio arônico. Depois, Pedro, Tiago e João conferiram o sacerdócio de Melquisedeque. Pedro, Tiago e João, eles eram a primeira presidência da igreja nos tempos antigos. Vieram e conferiram a Joseph Smith e também a Oliver Cowdery o sacerdócio de Melquisedeque. Já falamos um pouco sobre ele em vídeos passados, tá? E também as chaves do reino de Deus. Mais tarde, foram restauradas chaves adicionais do sacerdócio por mensageiros celestiais como Moisés, Elias, Elias o profeta. Moisés, Elias e Elias o profeta. Por meio da restauração, o sacerdócio foi trazido de volta à terra. Aqueles que possuem o sacerdócio hoje
tem autoridade para realizar ordenanças como batismo e também o sacramento, bênçãos de saúde, dom do Espírito Santo, a bênção do lar, bênção aos filhos. Então são várias ordenanças que são realizadas pelo sacerdócio, várias ordenanças e bênçãos, né, que hoje nós temos na igreja. Também tem autoridade para dirigir o reino de Deus na terra, ou seja, para ser dirigente da sua igreja. E desta forma, através de Joseph Smith, nós tivemos um profeta restaurado, revelações e autoridade do sacerdócio. Então, mais uma vez, aquele trio de, vamos dizer assim, de sustentação, de pilares, de base da igreja, estava restaurado novamente. E a igreja, ela estava iniciando a sua restauração. No dia 6 de abril de 1830, o Salvador dirigiu novamente a organização de sua igreja sobre a terra. Chama-se a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cristo é o cabeça da igreja hoje, assim como nos tempos antigos. O Senhor disse que ela é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito. Doutrina e Convênios 1:30. Joseph Smith foi apoiado como profeta e primeiro elder da igreja. Mais tarde foi organizada a primeira presidência e ele foi apoiado presidente. Quando a igreja foi organizada, estabeleceu-se apenas a estrutura. A organização se desenvolveria à medida que a igreja continuava a crescer. A igreja foi organizada com os mesmos ofícios existentes na igreja antiga. Aquela organização incluía apóstolos, profetas, 70 evangelistas, patriarcas, inclusive patriarcas tem um assunto bem importante falar no final do vídeo, espero que eu lembre. Pastores, líderes, que seriam os presidentes, sumos sacerdotes, elders, bispos, sacerdotes, mestres e diáconos. Esses mesmos ofícios existem na sua igreja hoje. Isso se encontra em Regras de Fé, a 6ª regra de fé. Um profeta, sob a direção do Senhor, dirige a igreja. Esse profeta é também o presidente da igreja. Ele possui toda a autoridade necessária para dirigir o trabalho da igreja do Senhor na terra. 2 conselheiros ajudam o presidente, 12 apóstolos, que são testemunhas especiais do nome de Cristo, ensinam o evangelho e governam os assuntos da igreja em todas as partes do mundo. Outros líderes gerais da igreja, com designações especiais, inclusive o bispado presidente e o coro dos 70, ou seja, os coros dos 70, servem sob a direção da primeira presidência e dos 12. Vou explicar uma coisa para vocês aqui. Houve uma época na Igreja de Cristo, antes de todo aquele período de apostasia, em que os membros da igreja se queixavam aos apóstolos. Falavam, apóstolos, olha só, aqui nós temos viúvas, imagine só, o evangelho estava crescendo. Não estava mais num pedacinho de terra. A igreja se expandindo, os apóstolos indo de 2 em 2 pelo mundo pregando o evangelho. E a igreja estava crescendo, crescia em graça, crescia em verdade, crescia em poder, a igreja do Salvador. E os membros falaram o seguinte, olha apóstolos, aqui nessa cidade aqui, nós temos várias viúvas que vai precisar do seu cuidado. Naquela cidade lá, também vai precisar. Naquela aqui, ó, e nessa outra aqui, também vai ter muito trabalho com as viúvas e os órfãos, que era para cuidar deles. E os apóstolos falaram o seguinte, olha, nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E também o nosso chamado não é este, de ficar numa cidade, estabelecer a igreja e cuidar daquela igreja. Não, nosso chamado é pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já estará condenado. As palavras das Escrituras. E aí ele estabeleceu o coro dos 70. Ele chamou pessoas para ajudar e ele estabeleceu líderes naquelas comunidades para que pudesse ajudar a igreja ali, já que eles não poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu espero que esteja bem claro na sua cabeça. E hoje em dia não é diferente. Hoje a igreja está em vários países do mundo. Só no Brasil passamos de 1,5 milhão de membros. Então assim, precisa de pessoas. Imagine se os apóstolos saíssem lá de onde eles estão, uns estão nos Estados Unidos, outros estão em missões pelo mundo todo, e viesse para ficar aqui para cuidar de todas as cidades do Brasil. Então, para isso, o Senhor tem a sua organização.
vários coros dos 70 e também a liderança local da igreja, onde tem bispos, a presidência do bispado, ou seja, o bispado, tem os secretários, tem o coro de elders, soldados de socorro, essas organizações para ajudar o trabalho em cada comunidade, né, em cada cidade, como nós chamamos na igreja, cada ala ou ramo e estacas, tá? Vou explicar para vocês sobre o que é estaca um pouquinho lá na frente. Mas dando continuidade aqui, o profeta, sob a direção do Senhor, dirige a igreja. Esse profeta é também o presidente da igreja. Ele possui toda a autoridade, como nós já falamos aqui, né? Ele tem 2 conselheiros, o coro dos 2 apóstolos e o coro dos 70 discípulos. Os ofícios do sacerdócio incluem apóstolos, 70, patriarca, sumos sacerdotes, bispos, élderes, sacerdotes, mestres e diáconos. Estes são os mesmos ofícios que existiam na igreja original, exatamente os mesmos. Olha o cuidado que o Senhor tem com a sua igreja e a organização. A igreja cresceu muito mais do que nos dias de Jesus. À medida que vai crescendo, o Senhor revela unidades adicionais da organização da igreja. Foi isso que nós falamos aqui agora há pouco. Na área do mundo onde a igreja está se desenvolvendo, há distritos que são semelhantes às estacas. Os distritos são divididos em unidades menores, chamadas ramos, que são semelhantes às alas. Um ramo é um pequeno grupo da igreja, digamos assim, né? Quando esse grupo cresce, se torna uma ala. Várias alas é um conjunto, esse conjunto se torna uma estaca. Tá? E é aí que a igreja, em cada localidade, mais ou menos assim, uma estaca, que é formada de várias alas, né? E aí, se as alas forem menores, se for ramos, ao invés de se chamar estaca, se chama distrito, tá? Que é a junção de todos os ramos ou todas as alas, se for uma estaca. Verdades importantes foram restauradas na atual Igreja de Cristo. A igreja hoje ensina os mesmos princípios e ordenanças realizadas e realiza as mesmas ordenanças que eram feitas no tempo de Jesus. Os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão para perdão dos pecados e imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Essas verdades preciosas foram recuperadas em sua plenitude quando a igreja foi restaurada. Pelo dom e poder de Deus, Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon, que contém as verdades claras e preciosas do Evangelho. Se você ainda não conhece, está aqui o livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. É um livro de escrituras sagradas comparável à Bíblia que nós utilizamos na igreja. Esse livro ele tem verdades preciosas que foram retiradas, inclusive, da própria Bíblia, que você não encontra mais na Bíblia, e elas estão contidas aqui no livro. Este livro aqui eu recebi dos missionários da igreja, 2 exemplares desse, são gratuitos, você não precisa pagar nada, e esteja onde você estiver, em qualquer cidade do país, qualquer lugar. Eu estou aqui no sítio, lá no final do mundo, um exemplo aqui, tá? No Brasil, ou em qualquer parte do mundo. Você manda um e-mail para a igreja e eles te mandam de graça o livro de Mórmon. Tá? Você vai poder conhecer as verdades preciosas que contém neste livro. E esse aqui eu recebi, como eu falei para você, dos missionários aqui da nossa unidade, os elders Stephenson e Smoot. São nomes um pouco complicados, mas é isso aí. Elder Smoot e Elder Stephenson. E esse aqui já tem dono. Tá? O dono ainda não sabe, mas vai receber esse livro aqui. São 2, esse e o outro. São 2 pessoas que eu escolhi para presenteá-las com o livro de Mórmon. Então o livro de Mórmon é uma das peças chaves também da restauração do Evangelho. Olha só, seguiram-se muitas outras revelações que foram registradas como escrituras e estão em doutrinas e convênios e pérola de grande valor. Nós também já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Tá? Outras verdades importantes que foram restauradas incluem as seguintes verdades. O Pai Celestial é uma pessoa real, com um corpo tangível e aperfeiçoado de carne e ossos. E Jesus Cristo também, o Espírito Santo, é um personagem de espírito. Existimos na vida pré-mortal como filhos espirituais de Deus, ou seja, nós já existimos como espíritos. O sacerdócio é necessário para administrar as ordenanças do Evangelho. Nós seremos punidos por nossas próprias transgressões e não pela transgressão de Adão. As crianças não precisam ser batizadas até que sejam responsáveis por suas ações.
Na igreja, as crianças que têm 8 anos abaixo não são batizadas. O batismo acontece a partir dos 8 anos, ou dos 7 anos abaixo não. Completou 8 anos, já pode ser batizada. Existem 3 reinos de glória nos céus. E por intermédio da graça do Senhor Jesus Cristo, as pessoas serão recompensadas de acordo com suas ações na terra e os desejos de seu coração. Vamos falar sobre os reinos de glória mais à frente. Os relacionamentos familiares podem ser eternos por meio do poder selador do sacerdócio. Também vamos falar mais sobre isso quando falarmos sobre templos da igreja. Vou falar em templos, mas 2 templos nós teremos no Nordeste brasileiro. Um em Teresina, no Piauí, e outro em Natal, Rio Grande do Norte. Eu vou ficar aqui cercado por templos, né? Já tivemos o anúncio do templo de Maceió. Aqui nós teremos Maceió, Recife, já existe Recife, Maceió, Recife, Rio Grande do Norte, Fortaleza já tem, Teresina também no Piauí terá. A Paraíba, por enquanto, só na expectativa, mas teremos também o nosso templo aqui em breve, muito em breve. Vamos lá, as ordenanças e convênios são necessários para a salvação e estão ao alcance de todos, tanto vivos como dos mortos. Estas são algumas verdades que elas foram retiradas, foram perdidas durante o período de escuridão, de fome e de sede das verdades de Cristo na terra. Essas verdades foram restauradas e hoje nós as temos em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Irmãos, e para finalizarmos, quero falar para você que a igreja foi restaurada e nunca mais ela será destruída. Não haverá mais período de apostasia, já passamos por ele, aquele período de escuridão já passou. Hoje nós temos sim as verdades do Evangelho, as verdades eternas aqui na terra. Claro que nós temos várias igrejas ensinando partes das verdades, mas existe uma palavrinha chamada a plenitude do Evangelho eterno. Essa plenitude você vai encontrar na igreja restaurada, na igreja do Salvador Jesus Cristo, hoje, na terra. Desde a sua restauração em 1830, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem crescido rapidamente em todas as partes do mundo. Existem membros hoje em praticamente todos os países do mundo. A igreja continuará a crescer. Como o próprio Salvador disse, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. A igreja nunca mais será retirada da terra. Sua missão é levar a verdade a todas as pessoas. Existem milhares de anos, o Senhor disse, ou há milhares de anos, o Senhor disse, que ele levantaria um reino que não seria jamais destruído, e este reino não passaria a outro povo, mas ele mesmo subsistiria para sempre. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Você já conheceu esse evangelho? Você já conheceu este trabalho da igreja? A igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela não é somente uma igreja. Ela é a representação do Salvador aqui na terra. Você pode falar, irmão Souza, mas a gente não precisa de uma igreja para conhecer a Salvador. Sim, concordo com você. A gente pode praticar o cristianismo sem a igreja. Mas a igreja, ela é a porta do reino de Deus. Lembre-se, quando o Salvador diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. A porta é o batismo. E o batismo com a autoridade do sacerdócio de Deus, a idade de consciência e feito por imersão, seguindo o exemplo do Salvador Jesus Cristo. Irmão Souza, mas os meus filhos foram batizados por aspersão. Infelizmente, não foi o exemplo que Cristo deu. Cristo foi batizado por imersão e nós seguimos o exemplo dele. Além disso, as revelações também tratam deste assunto. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos finalizando o nosso vídeo de hoje, agradecendo a você por estar conosco até agora. Tenho muita gratidão no coração por vocês, tenho muita gratidão por poder compartilhar um pouco do Evangelho, mesmo que tenha uma só alma nos ouvindo a cada vídeo, uma só alma ouvindo as verdades, uma só alma com fome, uma só alma com sede, uma só alma desejando conhecer o Evangelho do Salvador. E se eu puder, de alguma forma, levar este alimento, esta água eterna, esta água que não dá sede, uma fonte de vida para sempre, uma fonte de vida eterna, que é o Salvador,
Se eu puder levar isso para você, que seja uma só alma, eu já estarei muito feliz, muito gratificado, e este é o meu pagamento. Então, vamos ficar feliz em levar o evangelho para você. Meu irmão, minha irmã, você que é membro ou não é membro da igreja, eu peço a você que se inscreva no canal. Aliás, eu não vou nem pedir, eu vou deixar para que outra pessoa peça por mim, porque eu já falei muito, né? Vou descansar aqui um pouquinho a garganta, vamos ouvir e depois eu volto. Olá, tudo bem? Enquanto o irmão Souza vai beber uma água, eu estou aqui para te lembrar de que este canal traz diversas mensagens inspiradoras dos membros e líderes de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para te conectar sempre mais ao nosso Pai Celestial e ao nosso irmão e Salvador Jesus Cristo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Conexão Espiritual e deixar o seu like e seu comentário, caso seja este o desejo de seu coração. Vamos agora ao próximo bloco, com fé e amor a Deus. É isso, deixa eu voltar aqui para o meu lugarzinho. Obrigado, muitíssimo obrigado. E a gente se despede falando para você que o próximo capítulo será incrível. Se você estiver assistindo esse vídeo está sendo publicado hoje, quarta-feira, dia 30 de agosto. Aliás, perdão. Hoje, quarta-feira, dia 30 de agosto, isso mesmo. Mas no próximo sábado, dia 2 de setembro, nós teremos o vídeo chamado Fé em Jesus Cristo. Eu vou deixar o card aqui, ó, porque se você estiver assistindo depois do sábado, já vai estar aqui o card. É só clicar e você vai ser direcionado para outro vídeo. Quando eu aponto aqui, pode ser que ele apareça aqui, viu? Ainda vou dar uma olhadinha direitinho, mas aqui, ó, o card vai aparecer e você vai, isso. Ser direcionado ao próximo vídeo, que é Fé em Jesus Cristo. Nós começaremos a falar sobre os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. No próximo capítulo, fé em Jesus Cristo. O outro capítulo, arrependimento. O outro capítulo, batismo. E o outro, o dom do Espírito Santo. Então não perca, os próximos capítulos serão muito especiais. Vou deixar no final do vídeo, vai aparecer duas janelinhas aqui. Uma janelinha do vídeo anterior, que você pode assistir, e do vídeo seguinte, que vai ser uma continuação desse vídeo de hoje. Um abraço, saudações. Antes de finalizar, quero só deixar para você o meu testemunho de que Jesus Cristo, ele vive, ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo, ele deu sua vida por cada um de nós. Jesus Cristo, ele nos ama muito e ele está nos preparando, nos ajudando a voltar a viver com o nosso Deus, o nosso Pai eterno. Esta é a igreja dele, que ele estabeleceu quando ele esteve aqui na terra, no seu ministério terreno. A igreja com os mesmos princípios, ordenanças, a mesma autoridade do sacerdócio, a mesma revelação, a mesma liderança existente na igreja primitiva. E eu deixo esse meu testemunho com vocês. Meu abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Abração.